paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. A primeira coisa que vamos ver: Jesus fez lodo e aplicou aos olhos do cego. Ele não cuspiu na terra. Por que ele fez lodo? Porque algum motivo tem. Jesus faz tudo com algum motivo. Da mesma forma, se eu fiz tal coisa, é porque tem um porquê. Eu não faço as coisas aleatoriamente. Eu faço as coisas com significado. Também, Jesus disse para ele: Vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele obedeceu. Então, a obediência dele fez com que ele fosse curado. Mas por que ele estava cego daquele jeito? Para que a glória do Senhor fosse operada. Deus tem momento para operar a glória dele na tua vida. Portanto, se a situação está ruim, tão somente se acalme, porque Deus vai operar o milagre na tua vida. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: Já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há muito, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Eu sou santo, né? Eu sou muito santo para julgar as pessoas. Mais uma vez estamos falando de julgamento. Aquele é um pecador. Você conhece? Você sabe do passado? Você sabe o que ele fez? Você sabe de onde ele veio? Você não sabe nada a respeito dele. Como que você já fala que ele é um pecador? Pecador? Não vou dizer. Pecador é aquela pessoa que comete um erro aqui, daqui a um segundo comete outro, daqui a um terceiro segundo mais um. Esse é pecador, vive no constante erro. Mas aquele que erra uma vez, que erra outra, esse está sujeito a pecados. Nós estamos sujeitos a pecados. Não temos, estamos num corpo, como Paulo disse, corruptível. Enquanto nós não irmos para a glória, estaremos sujeitos a erros, defeitos e um monte de coisa. Por isso que Jesus fala: vigiai, orai, para que não sejais tentados. E aqui ele é um pecador. Como que você era cego? Como? Esse rapaz estava ali dia e noite, cego para todo mundo ver. Cego são esses escribas, fariseus, que passavam diante do problema e não tinham conhecimento. Igual aquele que passou perto do rapaz que foi ferido pelos salteadores e não tomou conhecimento, nem o sacerdote e nem o levita. Quem foi que tomou conta? Um samaritano. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, eu tenho os meus erros, todo mundo tem seus erros, por isso eu não posso estar atirando pedras naquele que erra. Eu posso corrigir na medida que eu não erro, mas onde eu erro, eu não posso corrigir. Eu já expliquei isso. Eu tenho um erro, meu irmão tem o mesmo erro. E eu falo para ele: olha, você comete o mesmo erro que eu. Eu não tenho força para abandonar esse erro, mas o que você está fazendo é errado. Então, qual é a intenção? Meu irmão vai olhar para mim e fala: ele é fraco, eu sou forte. Eu sendo mais forte do que ele, eu vou combater esse erro. É assim que tem que ser. E nós temos que combater também. Temos que ser forte para combater os erros que a vida nos impõe. Capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, a ovelha ouve a voz do pastor. Como Jesus disse, tem muita gente por aí que fala eu sou pastor, mas na realidade é lobo. Estão tirando os bens das ovelhas e, se possível, tirando até o couro. Ah, eu tiro a pele para fazer a lã, não sei o que. Não, eu tiro o pelo para fazer a lã, para fazer o cobertor, a blusa, mas também tiro o couro para fazer sapato. Não, você tira o couro do boi, da vaca, da ovelha, você não tira couro. É o que está acontecendo com muita gente por aí. Só que tem ovelha que prefere seguir a voz do estranho do que a voz do verdadeiro pastor. Por isso que ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não é minha ovelha, ou do mesmo modo, eu tenho ovelhas em outro aprisco. Qual é outro aprisco? Tudo que for fora de Israel, o mundo, Jerusalém, Samaria, confins da terra. Confins da terra é o outro aprisco de Jesus que ele está chamando para que passe pela porta. A porta é ele. Você passa por Jesus e Jesus fala, eis ali o Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Só que Jesus disse que o inimigo se transforma num anjo de luz para que, se possível, engane até os próprios escolhidos. Por isso temos que ficar sempre atentos. Quem é e quem não é o verdadeiro pastor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. A da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarai, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Jesus faz milagres até hoje. Nós não vemos Jesus, mas ele nos usa, ele nos dá autoridade.
Tudo que fazemos é em nome dele. Por isso, naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome curamos. Realmente, no meu nome, vocês não podem nada. Se eu não te der, vocês não podem nada. Se eu não autorizar, vocês não fazem nada. Por isso, é tudo no nome de Jesus. As pessoas olhavam para Jesus, viam Jesus e não acreditavam naquilo que eles estavam vendo. E como que você não vê, você vai acreditar agora? É muito difícil, né? Como acreditar naquilo que a gente não vê? Ah, mas e o ar? O ar você não vê, mas você sente quando bate o vento. E aí? Como que você vai saber se Deus existe? Quando ele tocar forte, firme no teu coração. Busque a presença de Deus para que você possa senti-lo em seu coração.